Um novo dia se inicia, e com ele vem a oportunidade de repousar mais uma vez sob o cuidado do Senhor. Antes mesmo que o sol se levante por completo, a alma desperta e busca abrigo nas palavras que atravessam os séculos e ainda hoje confortam corações aflitos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Que versículo simples, mas tão completo, tão cheio de eternidade. A cada manhã somos lembrados de que não estamos sozinhos. Há um pastor que conhece cada caminho, cada vale, cada sombra, e mesmo que o dia traga desafios, ele caminha à frente, preparando tudo. Respire fundo agora. Deixe que esta oração guie o seu coração pelas pastagens verdes da presença de Deus. Se essa mensagem já te traz paz, deixe o seu like, inscreva-se neste canal e permaneça até o fim, porque o Senhor tem algo a falar contigo hoje. Vamos orar. Senhor, consagramos este novo amanhecer em Tuas mãos. Guia nossos passos, renova nossa fé e faz o Teu amor nos cercar desde o primeiro instante. Em nome de Jesus, amém. Comente aqui abaixo: eu confio em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23:1-2. Há uma força silenciosa nessas palavras, uma força que não grita, mas acalma, que não promete riqueza, mas segurança, que não fala sobre a ausência de problemas, mas sobre a presença constante de Deus no meio deles. Quando Davi escreveu esse salmo, ele falava de uma relação que o sustentava mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Era a confiança de quem já havia sido esquecido no campo, rejeitado pela família e caçado por um rei, mas ainda assim sabia: o Senhor é o meu pastor. Essas palavras são mais do que poesia, são uma declaração de pertencimento. Davi não diz que o Senhor é um pastor, mas meu pastor. Há intimidade nisso. O salmista fala de um Deus pessoal, não distante, não conceitual, mas presente. Aquele que se importa com o ritmo da tua respiração, com o peso dos teus dias, com o tom da tua voz quando você ora cansado. E porque ele é pastor, Davi pode afirmar com convicção: nada me faltará. Não porque tudo vai dar certo, mas porque, mesmo quando tudo dá errado, ele continua sendo suficiente. Essa expressão, nada me faltará, não significa ausência de necessidade, mas presença de provisão. Deus não promete te dar tudo o que o mundo oferece, mas garante que você nunca ficará sem o que é essencial para cumprir o propósito que Ele te confiou. Há dias em que o nada me faltará é pão e abrigo. Há outros em que é consolo e esperança. Às vezes, o que não falta é força para continuar, quando o coração diz que não aguenta mais. Outras vezes é sabedoria para esperar quando a pressa grita. Em todas as circunstâncias, o pastor supre, não à maneira dos homens, mas à maneira de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa frase carrega uma ternura que o mundo moderno quase esqueceu. O pastor não apenas mostra o caminho, ele conduz o rebanho até o descanso. E note, o texto não diz ele manda deitar, mas deitar-me faz. Ou seja, ele cria o ambiente, a condição, a paz necessária para que a alma finalmente descanse. Quantas vezes acordamos já em movimento, já preocupados, já tentando resolver o que nem aconteceu? Deus, como pastor, sussurra: vem descansar um pouco. Ele sabe que o corpo cansa, mas a alma também. E se a alma não repousa, nada se sustenta por muito tempo. Nos verdes pastos, a ovelha se alimenta e se renova. No simbolismo do Salmo, esse verde fala da presença viva de Deus, do alimento espiritual que nutre mais do que o pão. É o Espírito Santo conduzindo a alma cansada a um lugar de refrigério. Davi conhecia bem o som do vento nas colinas e o cheiro do pasto molhado ao amanhecer. Ele sabia que a ovelha, sem o pastor, se perde, se machuca e se desespera. Por isso, ele reconhece:
O descanso não vem do lugar, mas da companhia. É o pastor que transforma o deserto em pasto, o vale em abrigo e o caos em calma. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O verbo aqui é suave. Ele guia, não empurra. Ele conduz com paciência, porque sabe que cada ovelha tem seu tempo. As águas tranquilas representam a presença pacífica de Deus, onde a alma se reabastece. Ovelhas não bebem em correntezas agitadas, elas se assustam e recuam. Da mesma forma, o Senhor não nos leva a lugares de confusão, mas de paz. E mesmo quando a vida parece um rio turbulento, Ele cria, em meio às ondas, um recanto onde é possível beber sem medo. As águas tranquilas não são ausência de movimento, mas equilíbrio. É o estado em que o coração encontra harmonia entre fé e razão, entre o que se sente e o que se crê. O mundo te empurra para correr, competir, acumular, provar o tempo todo que é capaz. Mas Deus te convida a parar e ouvir o som da própria respiração, o som dele te chamando pelo nome. Há uma doçura nesse convite, porque Ele sabe que se você parar, vai perceber que não está só. Davi sabia o que era caminhar por desertos áridos e também sabia o que era ser surpreendido por oásis escondidos. Assim é a caminhada com Deus. Às vezes o chão é duro, mas o céu continua aberto. Às vezes a alma geme, mas o pastor está logo ali, ao alcance de um suspiro. Ele não promete atalhos, mas direção. Não promete ausência de dor, mas presença de consolo. E é essa presença que transforma tudo. Porque uma ovelha com o pastor é mais segura no vale do que uma ovelha sozinha em 1000 pastos verdes. Quantas vezes você se sentiu perdido, mesmo cercado de coisas boas? Quantas vezes teve tudo, mas o coração parecia vazio? É porque nada do que o mundo oferece substitui o toque do pastor. É Ele quem dá sentido ao caminho, não o caminho que dá sentido à vida. Quando o salmista diz, nada me faltará, ele está dizendo, se eu tiver o Senhor, terei tudo. Essa é a verdadeira suficiência, não depender do que se vê, mas de quem se crê. E há algo profundamente prático nessa confiança. Quando você entende que Deus é o pastor, a ansiedade perde espaço, o medo perde força, porque o controle já não está em suas mãos, mas nas dele. O pastor sabe onde há perigo, sabe onde há alimento, sabe quando é hora de parar e quando é hora de seguir. Tudo o que ele pede é que você ouça sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. É nesse relacionamento de confiança que a vida encontra sentido. Nos dias atuais, é fácil esquecer essa verdade. Vivemos num tempo em que o barulho é constante, o barulho das notícias, das redes, das preocupações, mas o pastor fala baixo, ele sussurra, e só quem desacelera consegue ouvir. É por isso que o salmo começa com descanso, não com ação. Antes de caminhar, Davi deita. Antes de beber, ele repousa, porque só quem aprende a descansar em Deus é capaz de caminhar com segurança. Não se trata de inércia, mas de dependência. É o descanso que antecede o movimento certo. Talvez hoje você esteja exausto, não de trabalho físico, mas de batalhas internas. Talvez o corpo esteja bem, mas a mente está cansada de lutar contra pensamentos, lembranças, dúvidas. O Senhor te chama para deitar nos verdes pastos. E esses pastos não são um lugar geográfico, são uma condição espiritual. É o espaço dentro da alma onde a fé vence o medo, onde o amor silencia a culpa, onde o perdão apaga o peso do passado. Ali, nas pastagens da graça, o coração encontra o alimento que o mundo não sabe dar. Deus não te chama para um descanso superficial, mas para um descanso que cura, o tipo de descanso que vem quando você finalmente entrega o controle. Quando para de tentar entender tudo e começa apenas a confiar. Quando aceita que Ele sabe o caminho, mesmo quando você não vê o mapa.
O pastor não precisa explicar cada curva, ele só precisa que você o siga. E à medida que o segue, a paisagem muda, o deserto floresce, o vale clareia, a alma respira. Imagine o cenário: o sol nascendo, o ar ainda frio, o som distante da água correndo entre as pedras. As ovelhas caminham lentamente, guiadas pela voz do pastor. Elas não sabem para onde vão, mas confiam em quem as conduz. É assim que Deus quer que você caminhe, não com medo, mas com confiança. Porque quem tem um pastor fiel não precisa ver o caminho inteiro, basta ouvir a voz certa. O Salmo 23 não é um texto de fim de vida, mas de todos os dias. É uma canção para o amanhecer. Um lembrete de que, antes de enfrentar o mundo, é preciso se deixar pastorear. O maior erro do coração humano é tentar liderar a si mesmo. Quando fazemos isso, nos perdemos em nossas próprias estradas. Mas quando deixamos Deus guiar, Ele nos leva a lugares que jamais chegaríamos sozinhos. Deus é um pastor paciente. Ele sabe quando você precisa de silêncio, quando precisa de consolo, quando precisa de direção. Ele te observa com olhos de amor, não de cobrança. Ele conhece tuas limitações, mas também conhece teu potencial. E quando te guia a águas tranquilas, Ele não está apenas te oferecendo paz, está te ensinando o valor do equilíbrio. A vida não é uma corrida, é um pasto que se atravessa ao ritmo da graça. Há dias em que as águas parecem distantes, mas o pastor continua perto. Mesmo quando você não sente, Ele está ali. E às vezes, o caminho para as águas tranquilas passa por terrenos difíceis, pedras, espinhos, ladeiras, mas cada passo é acompanhado, cada ferida é observada, cada lágrima é contada. O pastor não ignora a dor da ovelha, ele a carrega quando ela não consegue mais andar. E se for preciso, ele deixa 99 para buscar a que se perdeu. Esse é o amor de Deus, pessoal, persistente, presente. Ele não se cansa de te guiar. Mesmo quando você insiste em seguir por outro caminho, Ele te chama de volta. Às vezes, o chamado vem em forma de um versículo, outras em forma de silêncio, outras ainda em forma de circunstâncias que te obrigam a parar. E quando você finalmente se rende, Ele te leva novamente ao lugar de paz. Porque o coração humano pode se afastar 1000 vezes, mas o amor do pastor sempre encontra uma forma de trazer de volta. Quando Davi diz, guia-me mansamente, ele revela o caráter de Deus. O Senhor não age com pressa. Ele sabe o tempo certo de cada coisa. Às vezes queremos correr, mas Deus quer que aprendamos a andar. Porque há lições que só se aprendem no ritmo da paciência. Há bênçãos que só florescem quando a alma se aquieta. É nesse tempo manso que Ele restaura o que foi ferido, reorganiza o que estava confuso e reacende o que parecia apagado. O mundo diz, acelere. Deus diz, confie. O mundo exige, prove. Deus sussurra, descanse. E quando escolhemos ouvir a voz do pastor, tudo muda. A paisagem interior se transforma. As águas que antes pareciam distantes, agora correm perto. O coração que antes batia em desespero, agora pulsa em paz. E é nesse ambiente de serenidade que o Espírito fala com mais clareza. Quando o Senhor guia, não há necessidade de correr. O tempo dele é o tempo perfeito. A ovelha não precisa entender o destino, basta confiar no pastor. E isso é o que Davi aprendeu nos campos de Belém, quando ainda era apenas um jovem, com uma harpa nas mãos e um coração ensinável. Ele descobriu que o cuidado de Deus não depende de posição, mas de relacionamento. Antes de ser rei, ele foi pastoreado. Antes de governar, ele aprendeu a ser guiado. E talvez seja por isso que suas palavras tocam tão fundo, porque vêm de quem aprendeu a depender. O Senhor é o meu pastor. O pronome meu é uma confissão de intimidade.
É como se Davi dissesse: eu o conheço e ele me conhece. E essa é a essência da fé. Não apenas crer em Deus, mas andar com Ele. Há uma grande diferença entre saber sobre o pastor e ouvir sua voz. Muitos conhecem o nome de Deus, mas poucos se deixam conduzir por Ele. A diferença está na entrega. Ovelhas que confiam seguem mesmo sem entender. Ovelhas que duvidam se dispersam quando o vento sopra. Deus quer que você aprenda a ouvir. Não o barulho das circunstâncias, mas o som da sua direção. Às vezes o guia vem em forma de paz, uma certeza silenciosa que se instala no coração. Outras vezes vem através da palavra, que ilumina como uma lâmpada o caminho adiante. E há momentos em que o pastor fala por meio de pessoas, situações, até mesmo portas que se fecham. Ele sabe como conduzir cada um de nós à sua vontade. E quando deixamos que Ele lidere, descobrimos que o caminho, ainda que longo, é seguro. A expressão "nada me faltará" ecoa como uma promessa eterna. Não significa que nunca faltará dinheiro, amigos ou saúde, mas que jamais faltará Deus. E onde Ele está, tudo o mais se torna secundário. A presença dEle é o suficiente. É curioso notar que o salmista não começa o salmo pedindo algo, ele começa reconhecendo. Ele não implora bênçãos, ele declara confiança. Antes de qualquer súplica vem o reconhecimento. O Senhor é. Essa é a chave. É a afirmação da existência e da soberania de Deus sobre tudo. O Senhor é, mesmo quando nada parece ser. Quando você começa o dia declarando: o Senhor é o meu pastor, algo muda na sua mente e no seu espírito. As pressões perdem poder. As preocupações diminuem, porque essa declaração reposiciona o coração. Ela lembra quem realmente está no controle, e essa consciência traz paz, porque se o Senhor é o pastor, você é a ovelha. E ovelhas não decidem o caminho, apenas seguem. O segredo não é saber onde ir, mas estar com quem sabe o caminho. Davi sabia o que era enfrentar lobos, enfrentar desertos, enfrentar gigantes. Mas também sabia o que era ver Deus transformar o impossível em testemunho. O mesmo Deus que o ajudou a derrotar o leão e o urso no campo foi o que o sustentou quando Saul o perseguia e quando Absalão o traiu. Em todos os momentos, o pastor estava ali. Por isso, ele podia escrever com convicção: nada me faltará. Ele já havia visto faltar tudo, exceto Deus. E foi isso que o ensinou que, quando o Senhor é tudo o que temos, percebemos que Ele é tudo o que precisamos. Deitar me faz em verdes pastos. É impossível deitar em paz quando o coração está cheio de medo. Mas Deus cria o ambiente onde o medo perde força. Ele não apenas oferece descanso, Ele faz descansar. Às vezes, o Senhor permite pausas na jornada, não como castigo, mas como cuidado. Há momentos em que Ele fecha portas para que você possa respirar. Às vezes, Ele atrasa planos para te ensinar a confiar. Porque sem descanso, até a bênção se torna fardo. O descanso de Deus não é inatividade, é restauração. Os verdes pastos são símbolo de alimento e renovação, mas também de confiança, porque a ovelha não planta o pasto, ela apenas desfruta do que o pastor preparou. Da mesma forma, Deus já preparou para você o sustento necessário. Talvez não venha da forma que você esperava, mas virá, porque Ele é fiel. E o que é preparado por suas mãos sempre chega no tempo certo. E quando o texto diz: guia-me mansamente a águas tranquilas, percebemos o contraste com o ritmo frenético do mundo. Deus trabalha na mansidão. Ele não precisa da correria humana para cumprir sua vontade. Ele é o mesmo que criou o universo com uma palavra, e essa palavra ainda ecoa, sustentando tudo.
Quando ele guia mansamente, ele ensina o coração a não agir por impulso. Ele ensina que o poder da fé está na confiança, não na velocidade. As águas tranquilas representam mais do que descanso físico. Representam a paz interior que nasce da certeza da presença de Deus. É o estado da alma que sabe que mesmo quando tudo parece fora de controle, o pastor continua segurando o cajado. Quantas vezes ele te poupou de caminhos que você queria seguir? Quantas vezes fechou uma porta que parecia boa, mas que te levaria ao abismo? Só quem já foi guiado por Deus entende o valor de um não no tempo certo. Ovelhas não bebem de águas agitadas porque se afogam nelas. Da mesma forma, o Senhor não te leva a lugares onde a agitação te destruiria. Ele prefere te conduzir a águas calmas, mesmo que o caminho até lá seja mais longo. Às vezes, a pressa humana quer resolver tudo de uma vez, mas o pastor sabe que a maturidade espiritual vem no ritmo da confiança. Há bênçãos que ele só entrega a corações que aprenderam a esperar. E quando finalmente a alma chega às águas tranquilas, o som do mundo silencia. É nesse momento que você percebe que o que realmente importava nunca foi o destino, mas a presença. Porque a verdadeira paz não vem da ausência de ruídos, mas da certeza de que Deus está contigo, mesmo quando o mundo grita. A voz do pastor é o maior tesouro da ovelha. Ela pode estar em meio ao barulho, mas reconhece o timbre da voz que chama. E Deus fala assim, suave, mas firme. Ele fala à consciência, fala no íntimo, fala quando o coração está quieto o bastante para ouvir. Não é um grito, é um sussurro que acalma. E quando você aprende a reconhecer esse som, não há vale que te assuste, nem tempestade que te confunda. O mundo vive com sede, sede de sucesso, de aceitação, de aplauso. Mas essa sede nunca se sacia, porque as águas são agitadas. Só nas águas tranquilas do espírito é que a alma descansa. É quando o coração se curva diante de Deus e diz, Senhor, eu confio em Ti. E Ele responde, não com palavras audíveis, mas com paz. A paz é a linguagem de Deus para o coração que crê. Há algo profundamente transformador em se deixar pastorear. Requer humildade, requer rendição, porque no fundo o ser humano quer controlar, quer decidir, quer conduzir, mas o Evangelho nos ensina a seguir, e seguir exige confiança, não explicações. Quando você aprende a se submeter à direção divina, descobre que o caminho do pastor é mais sábio que qualquer atalho que o medo propõe. Deus sabe onde estão as águas certas, Ele sabe onde o perigo se esconde. Ele sabe o quanto você aguenta e o quanto precisa descansar. O pastor conhece a estrada melhor do que a ovelha conhece o próprio rebanho. E é por isso que ele é confiável. Não há imprevistos para quem enxerga o futuro. Ele já esteve no teu amanhã e preparou o pasto de lá. Talvez hoje você acorde sentindo falta de algo, de respostas, de estabilidade, de paz. Mas lembre-se, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se ainda falta, é porque ainda não é o tempo. Deus nunca chega tarde e nunca se adianta. Ele chega na exata hora em que a tua fé está pronta para reconhecer o milagre. Quantas vezes a ansiedade tenta roubar o presente com preocupações sobre o futuro? Mas o pastor te chama de volta. Deita-te em verdes pastos, ou seja, vive o agora. A graça é diária. O pão é de cada dia. O cuidado é constante. A provisão é renovada. Ele não te dá tudo de uma vez, porque quer te ensinar a depender todos os dias. Assim, a ovelha volta ao pastor a cada manhã, e a relação cresce. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa é a rotina do céu, movimento com propósito, não pressa. A pressa é inimiga da fé. A fé caminha com passo firme, confiante, sabendo que cada curva tem um motivo. O pastor não se confunde, ele não erra a direção. Se ele te fez parar, há um porquê. Se ele te fez esperar, é porque o melhor ainda está sendo preparado. Aos olhos humanos, às vezes parece demora.
Mas aos olhos de Deus é preparo. Cada detalhe do teu caminho está sendo moldado por mãos invisíveis que te amam. E enquanto você aprende a confiar, Ele te ensina a ouvir. E quando aprende a ouvir, Ele te ensina a descansar. E quando descansa, você descobre que a paz nunca esteve longe. Ela sempre esteve onde o pastor estava. O Salmo 23 é uma jornada em 6 versículos, mas é também uma jornada de vida. Começa com "O Senhor é o meu pastor" e termina com "Habitarei na casa do Senhor para sempre". Entre uma frase e outra está toda a caminhada da alma, guiada, cuidada, sustentada. É o resumo da história de quem caminha com Deus. Começa no campo e termina em casa, e até chegar lá Ele cuida. O pastor que te guia hoje é o mesmo que te sustentará amanhã. Ele não muda. O amor que te encontrou no deserto é o mesmo que te espera nas águas. Ele não se cansa de te conduzir porque te ama. Ele te conhece mais do que tu mesmo te conheces. Ele sabe quando a tua fé vacila e ainda assim te chama pelo nome. Ele não te abandona no vale, nem te deixa perdido na escuridão. O pastor é constante e o seu amor é inabalável. Então hoje, quando o sol nascer e o mundo recomeçar a correr, respire. Antes de qualquer outra voz, ouça a voz do teu pastor dizendo: "Eu estou contigo". Essa é a maior promessa do Salmo 23. E é também o maior presente que um coração pode receber. A certeza de que onde quer que você vá, o pastor já está lá. E nada, absolutamente nada te faltará. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 3, 4. Há momentos em que o corpo segue em frente, mas a alma fica para trás. O sorriso aparece no rosto, mas não alcança o coração. A rotina continua, mas o interior está esgotado. Davi conhecia esse estado da alma, o cansaço que não se resolve com sono, o peso que não se explica com palavras. E é nesse lugar de exaustão que ele escreve: "Refrigera a minha alma". Essa frase carrega um clamor silencioso, uma necessidade que ultrapassa o físico. Ele não está pedindo riquezas, vitórias ou glória, está pedindo vida por dentro. O verbo refrigerar, no hebraico original, significa trazer de volta, restaurar, reviver. É o mesmo sentido de quando algo está prestes a se apagar e de repente é reacendido. Davi reconhece: há dias em que a alma precisa ser trazida de volta. E quem faz isso não é o tempo, nem as circunstâncias, nem as pessoas. É o pastor. Deus é o único capaz de tocar o que ninguém vê. Ele não apenas consola, ele cura. Ele não apenas ameniza a dor, ele restaura o que foi ferido. Ele devolve cor onde a vida ficou cinza. Refrigera a minha alma. É como se Davi dissesse: Senhor, me devolve o fôlego que perdi. Todos nós, em algum momento, precisamos dessa oração. Porque há dias em que o ar pesa, em que os pensamentos giram como tempestade, em que o coração parece pequeno demais para carregar tanta coisa. E então vem o pastor, com sua voz mansa, chamando de volta a calma. Ele sabe quando o rebanho está cansado demais para seguir, e é nesse momento que ele faz parar. Ele não exige, ele entende. Há uma beleza em ser restaurado por Deus. Ele não força, ele conduz. Ele não aponta o erro, ele mostra o caminho. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista sabia que a alma só é restaurada quando volta à direção certa. Por isso ele pede: guia-me. O mesmo Deus que dá descanso também dá direção. Porque o verdadeiro descanso não é apenas parar, é caminhar no rumo certo. Há pessoas que descansam o corpo, mas continuam cansadas por dentro porque estão fora do propósito. O descanso real está em andar na vontade de Deus.
Veredas da justiça são os caminhos corretos, o tipo de trilha que o pastor escolhe quando quer levar o rebanho ao destino seguro. Às vezes, esses caminhos não parecem os mais fáceis, são estreitos, íngremes, lentos, mas são os que levam à vida. Deus não nos guia pelo atalho, mas pela rota que molda o caráter. Ele prefere o caminho que purifica do que o que impressiona. Porque o objetivo de Deus não é apenas nos conduzir ao sucesso, mas nos formar para o céu. E Davi entende que tudo isso é por amor do seu nome. O pastor age não apenas porque a ovelha precisa, mas porque o seu próprio nome está em jogo. Ele é fiel à sua promessa, fiel ao seu caráter, fiel à sua palavra. Quando ele te guia, não é porque você merece, mas porque o nome dele é amor, é misericórdia, é fidelidade. Ele não desiste de você porque desistir de você seria negar quem ele é. Mas logo após falar de descanso e direção, o salmista muda o tom. Ele sai do campo verde e entra no vale escuro. Porque a vida com Deus é assim: há pastos e há vales. Há águas tranquilas e há sombras densas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Davi não diz se eu andar, mas ainda que eu ande. É certeza, não hipótese. O vale faz parte do caminho. Não é desvio, é processo. O vale da sombra da morte não é apenas sobre o fim físico. É sobre momentos em que tudo parece morrer por dentro. Quando a esperança enfraquece, quando os sonhos parecem distantes, quando a fé se torna um fio. Esse vale é o território das dúvidas e dos silêncios de Deus. É o lugar onde a alma grita, mas o céu parece quieto. E mesmo assim, Davi declara: não temerei. Ele não está dizendo que não sente medo, está dizendo que não será governado por ele. Porque há algo mais forte que o medo, a presença de Deus, porque tu estás comigo. Essa é a virada do Salmo. Até aqui, Davi falava sobre Deus. Ele é meu pastor, ele me guia, ele me faz deitar. Mas no vale, ele fala com Deus: tu estás comigo. É no escuro que o relacionamento deixa de ser teoria e vira experiência. É quando o chão some que a fé deixa de ser conceito e se torna confiança real. Deus se torna mais próximo nos vales, porque é ali que a alma se torna mais sincera. Quando o caminho se estreita e o coração não entende, a presença de Deus se torna o maior consolo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão era uma vara curta, usada para defender o rebanho de animais selvagens, símbolo da proteção. O cajado, mais longo e curvado na ponta, servia para guiar e trazer a ovelha de volta quando ela se afastava. Juntos, representam o equilíbrio perfeito entre firmeza e amor. Deus protege e corrige, defende e direciona. O cajado de Deus não é um peso, é um abraço. Ele puxa de volta quem se afastou, não para punir, mas para salvar. Às vezes, a correção de Deus dói, mas é uma dor que cura. Ele não permite que a ovelha vá longe demais, porque sabe que sem o pastor ela não sobrevive. Quantas vezes a disciplina de Deus nos impediu de cair em armadilhas que nem percebíamos? E quantas vezes, depois de entender, agradecemos pelas portas fechadas que nos protegeram? A presença do pastor no vale muda tudo. Ele não promete evitar o vale, mas garante que nunca o atravessaremos sozinhos. E isso é o suficiente. Porque quando Deus está, o medo diminui, o passo se firma, a noite parece menos escura. A ovelha não precisa ver a saída, basta ouvir a voz. E é essa voz que sustenta, a voz que diz: eu estou aqui. A voz que o inimigo não pode calar. Os vales são inevitáveis, mas também são férteis. É no vale que a alma amadurece, que a fé cria raízes, que o caráter é moldado. O topo da montanha nos dá visão, mas é o vale que nos dá profundidade.
É lá onde a luz é pouca e o caminho é difícil que aprendemos quem Deus realmente é. E talvez o maior milagre não seja sair do vale, mas atravessá-lo sem perder a fé. Davi sabia disso. Ele não pediu para Deus tirá-lo do vale, pediu força para continuar andando. Ainda que eu ande. Ele não parou, não montou acampamento no desespero, não desistiu. Ele seguiu porque sabia que o vale tem começo, meio e fim. Nenhum vale é eterno. O mesmo Deus que te permite entrar é o que vai te conduzir para fora. E enquanto você atravessa, Ele caminha ao teu lado. Quando tudo parece escuro, lembre-se, sombra só existe porque há luz em algum lugar. O vale da sombra da morte não é o vale da morte, é o vale da sombra. E sombra não tem poder de matar. O inimigo tenta te assustar com o que parece ser morte, mas é apenas ausência temporária de luz. E o pastor tem a luz em suas mãos. Ele não se perde no escuro. Ele te guia passo a passo, até que o sol volte a nascer. Há uma paz que só existe no meio da dor. É a paz que vem quando você percebe que Deus está presente, mesmo quando não entende nada. É o consolo silencioso que não precisa de explicação. É o abraço invisível que te faz continuar quando tudo desaba. Essa é a paz do vale, a paz que não depende do cenário, mas da companhia. E quando o vale termina, a ovelha sai diferente. Sai mais forte, mais sensível à voz do pastor, mais consciente da sua fidelidade. O vale ensina o que o campo nunca ensinaria. Ensina a depender, a esperar, a confiar. Ensina que Deus não está apenas no topo, mas principalmente no fundo. Quantas vezes o próprio Davi foi sustentado por essa presença? Quando fugia de Saul, dormindo em cavernas, cercado de inimigos, ele sabia que o pastor ainda estava ali. Quando chorou a perda do filho, quando errou e se arrependeu, quando se viu sozinho e acusado, sempre havia uma presença que não o abandonava. Tu estás comigo. Essas 3 palavras sustentam todo o salmo. Elas são o coração do texto, a essência da fé, a resposta para todo medo. Deus está contigo quando o caminho é florido e quando é árido. Ele está contigo quando as orações são respondidas e quando o silêncio é tudo o que resta. Ele está contigo quando a fé é forte e quando é frágil. O vale não muda a presença, apenas revela o quanto ela é real. O bordão e o cajado não são símbolos de dureza, mas de cuidado. O bordão espanta o inimigo, o cajado traz de volta o coração distraído. E entre os 2 instrumentos, o pastor conduz o rebanho com sabedoria. Há momentos em que Deus te protege sem que percebas. Portas que não se abrem, pessoas que se afastam, planos que não se concretizam. Às vezes parece perda, mas é livramento. Outras vezes ele usa o cajado, uma palavra, uma lembrança, um arrependimento, para te trazer de volta ao caminho. E mesmo que doa, é um consolo saber que Ele ainda se importa o bastante para corrigir. O consolo de Deus é diferente do consolo humano. O humano tenta remover a dor, Deus não. Ele a transforma. Ele não apaga o vale. Ele ilumina o caminho dentro dele. Ele não tira o peso. Ele te ensina a carregar com leveza. Ele não muda o vento. Ele muda a tua estrutura para não ser derrubado. Esse é o refrigério da alma. Não a fuga, mas a força de permanecer de pé quando a alma quer cair. E é por isso que o Salmo 23 é tão profundo. Ele não romantiza a vida, mas a revela como ela é. Cheia de dias claros e vales escuros. O segredo está em quem te guia. Com o pastor, até o vale se torna caminho de aprendizado. Sem ele, até o pasto verde vira deserto. O vale é o lugar onde Deus se revela, não apenas como Criador, mas como companheiro. No campo verde, nós aprendemos sobre ele. No vale escuro, aprendemos dele. É ali onde o medo tenta paralisar, que o amor de Deus se manifesta com mais força. Davi entendeu isso.
Ele sabia o que era caminhar por vales de dor, mas também sabia que quanto mais escuro o caminho, mais clara se tornava a presença do pastor. Quando ele escreveu essas palavras, talvez estivesse lembrando das vezes em que se escondeu em cavernas, fugindo de Saul, sem ninguém por perto, sem promessas visíveis, mas com uma convicção inabalável: tu estás comigo. E é assim também conosco. Há dias em que tudo parece ruir. O futuro se torna incerto, as emoções se embaralham, o coração desanima. Nessas horas, é fácil pensar que Deus se distanciou, mas o vale nunca foi sinal de ausência, é prova de acompanhamento. Se há sombra, é porque há luz, e se há medo, há também a chance de a fé crescer. Deus não te abandona no meio do vale, Ele caminha junto, passo a passo, até que você veja a saída. O refrigera a minha alma é o que antecede o ainda que eu ande pelo vale. Deus primeiro fortalece por dentro, para depois permitir que você enfrente o que está do lado de fora. É como se Ele dissesse: antes de passar por isso, deixa-me te preparar. O refrigerar de Deus é o renovo espiritual que antecede o desafio. Ele sabe que a alma restaurada é capaz de atravessar vales sem desmoronar. É o Espírito Santo reconstruindo dentro de você as paredes que o desânimo tentou derrubar. E quando a alma é restaurada, o olhar muda. O vale deixa de ser fim e passa a ser travessia. Você percebe que ele não veio para te destruir, mas para te lapidar. A presença do pastor transforma o vale em escola, em processo, em ponte. E ao final, você sai mais sensível, mais forte, mais grato. O que antes parecia castigo se revela como cuidado. O que parecia abandono se mostra como ensino. Quantas vezes o vale te obrigou a parar e ouvir o que a pressa impedia? Quantas vezes, no silêncio da dor, você ouviu Deus mais claramente do que em tempos de abundância? A verdade é que o vale faz calar as vozes ao redor. E nesse silêncio, o som da voz do pastor se torna audível. Ele não grita, ele fala manso. É um "eu estou aqui" que o mundo não entende, mas que a alma reconhece. Tu estás comigo. Essa é a resposta que vence todos os medos. Quando o coração descansa nessa certeza, até o caos se curva, porque não há escuridão que possa permanecer diante da presença daquele que é luz. O vale continua o mesmo, mas o coração muda. O medo continua rondando, mas não encontra morada. O cenário pode não mudar, mas quem atravessa, muda por dentro. E é isso que o pastor faz. Ele muda você antes de mudar o caminho. Teu bordão e teu cajado me consolam. Essa dupla expressão é uma das mais belas da Bíblia. O bordão, firme, representa o poder e a autoridade de Deus. Ele afasta os lobos, repele os inimigos, protege o rebanho. Já o cajado, curvado na ponta, representa a direção e o cuidado. Ele guia o passo, ajusta o rumo, puxa de volta quem se afastou. Um traz segurança, o outro, amor. Um defende, o outro corrige. E é nesse equilíbrio que a alma encontra consolo. Há momentos em que Deus usa o bordão. Ele luta por você, defende, livra, fecha a boca dos leões. Há outros em que ele usa o cajado, puxa de volta, corrige, alinha. E é preciso maturidade espiritual para agradecer pelos dois. Porque a ovelha imatura quer apenas o cuidado, mas a madura reconhece o valor da correção. Ambas são expressões do mesmo amor. A diferença é que o bordão atua fora, o cajado atua dentro. O consolo de Deus nem sempre vem em forma de conforto. Às vezes vem em forma de verdade. Às vezes vem como um não. Outras vezes vem no silêncio. Mas o resultado é sempre o mesmo: paz. Porque Deus não trabalha para agradar o coração, mas para salvá-lo. O cajado dele é suave, mas firme. Ele não permite que você se perca sem antes te chamar. E se for preciso, ele te pega nos braços e te carrega.
Lembra quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida? Ele disse que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. E quando a encontra, não a repreende com raiva, mas a coloca nos ombros e atrás de volta. Esse é o coração de Deus. Ele não te abandona no erro, ele te resgata no meio dele. O cajado do Senhor é o símbolo da graça que não desiste. E o bordão, ele representa a autoridade que protege. Quantas batalhas Deus travou por você sem que você percebesse? Quantas vezes o inimigo tentou te tocar e o bordão de Deus o impediu? Há guerras que você nunca soube que existiram, mas Deus lutou em silêncio. Ele é o pastor que combate o que você não pode ver, e é por isso que o salmista podia andar pelo vale sem temer, não porque era valente, mas porque estava guardado. O vale ensina a confiar no invisível, ensina a andar por fé e não por vista, porque há momentos em que tudo parece contrário, e mesmo assim Deus pede, continue. E você continua, não porque entende, mas porque confia em quem está te guiando. A fé verdadeira não é cega, ela enxerga mais longe. Enxerga o invisível, percebe o eterno, ouve o inaudível. Deus não nos chama a negar o vale, mas a atravessá-lo com fé. Ele não diz que não haverá dor, mas promete que haverá propósito. E quando há propósito, a dor se torna fértil. O que dói hoje, amanhã se transforma em testemunho. O que hoje te faz chorar, amanhã será a prova do cuidado dele. O vale é o útero onde nascem as experiências mais profundas com Deus. É o solo fértil das grandes revelações. Davi foi forjado em vales. Moisés foi moldado no deserto. Elias ouviu a voz de Deus na caverna. Paulo escreveu suas cartas mais poderosas da prisão. E Jesus venceu o maior vale, o Getsêmani, de joelhos, em oração. Todos eles provaram o mesmo. A presença de Deus não depende do cenário. O vale é escuro, mas o pastor é luz. Não temerei mal algum. O mal existe, mas o medo não precisa dominar. O medo só reina onde a presença de Deus é esquecida. O salmista não nega a existência do mal. Ele apenas declara que a presença é maior que a ameaça. O medo pode sussurrar, mas a fé responde: "E tu estás comigo." Essa resposta é uma espada espiritual. É o grito silencioso da confiança que o inferno não consegue apagar. E o mais bonito é que Davi não escreve isso do lado de fora do vale, mas de dentro dele. Ele fala enquanto anda. Isso mostra que fé não é ausência de dor, é coragem em meio à dor. É andar mesmo tremendo, é crer mesmo chorando, é adorar mesmo sem entender. Essa é a fé que agrada a Deus. Não a fé que entende, mas a que permanece. Deus não busca perfeição, busca entrega. Ele sabe que o pó do caminho suja os pés das ovelhas. Sabe que o medo às vezes invade. Sabe que o cansaço chega. E ainda assim, ele caminha ao lado, fiel, paciente, inabalável. O pastor não desiste da ovelha porque ela tropeçou. Ele segura pela mão e diz: "Vamos mais uma vez." E a cada queda, o amor dele se torna mais palpável. Há uma frase que ecoa no vale: "Isto também passará." O vale não é para sempre. A escuridão tem hora para acabar. O sol vai nascer de novo, mas enquanto a luz não chega, o pastor é a lâmpada. Ele ilumina passo a passo. Talvez não mostre o caminho inteiro, mas mostra o suficiente para o próximo passo. E isso basta. Fé é andar com o que se vê, confiando em quem vê o que não se vê. Talvez o vale que você enfrenta hoje tenha nome: luto, solidão, dívida, enfermidade, dúvida, rejeição. Mas qualquer que seja o nome, há um nome acima de todos: Jesus, o bom pastor. Ele conhece o vale por dentro, porque também passou por um. Ele enfrentou a cruz, atravessou a morte e venceu. E é por isso que pode te guiar por qualquer sombra, porque ele sabe o caminho da saída. Teu bordão e teu cajado me consolam. O consolo de Deus é a certeza da companhia. É saber que mesmo que o chão falte, o amor dele não falha. Mesmo que o corpo desabe, a alma está segura.
Mesmo que tudo pareça perdido, o pastor ainda está conduzindo. E se o pastor está, o vale é apenas o cenário do próximo milagre. Quando a alma é refrigerada, ela volta a cantar. Quando o coração se rende, ele volta a descansar. Quando a fé amadurece, ela aprende que o vale não é castigo, é convite. Convite para conhecer Deus de um jeito que o campo nunca permitiria. O vale é o lugar da intimidade. É o território onde a voz dele se torna mais nítida e o amor dele mais palpável. E quando você sair do vale, porque vai sair, não sairá o mesmo. Sairá com cicatrizes que falam, com olhos que veem mais longe, com coração que confia mais rápido. Sairá com a certeza de que o pastor é bom, mesmo quando o caminho é ruim. Porque a bondade de Deus não depende do cenário, ela é quem transforma o cenário. Então, hoje, se o vale parece escuro demais, não olhe para a sombra. Olhe para quem está ao teu lado. Há um cajado sobre os teus ombros, há um bordão que te protege, há uma presença que te envolve. Deus não te levou até aqui para te abandonar agora. Ele vai te sustentar, te guiar, te consolar e te fazer atravessar. E quando tudo passar, você olhará para trás e entenderá. O vale não foi o fim, foi o começo de uma fé mais profunda. O pastor não te perdeu no meio do caminho. Ele te achou dentro do vale. E ali, onde parecia fim, começou uma nova história. Porque o Salmo 23 não é apenas sobre pastos e águas, é sobre o Deus que caminha contigo até no escuro. E se Ele está contigo, nada, absolutamente nada, pode te separar do amor dEle. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 5, 6. Há uma força silenciosa escondida neste versículo. É a imagem de um Deus que não precisa apagar a guerra para manifestar sua glória. Ele não precisa afastar os inimigos, nem calar as vozes contrárias. Ele apenas prepara uma mesa. Uma mesa no meio do campo de batalha, no coração do caos, diante dos olhos de quem esperava ver derrota. E ali, entre ameaças e olhares de desprezo, ele serve um banquete de graça. Davi sabia o que estava dizendo. Ele foi um homem cercado por adversários, incompreendido, traído, perseguido. Mas aprendeu algo que poucos entendem. Deus não precisa eliminar o problema para revelar quem você é. Ele te honra no meio da dificuldade. O Salmo 23 começa com descanso em pastos verdes, passa por vales sombrios e termina com uma mesa farta. É a jornada completa da fé. Descanso, provação e recompensa. Preparas uma mesa perante mim. Repare que o salmista não diz que ele mesmo prepara. É o Senhor quem prepara. A vitória não é resultado da tua estratégia, mas da fidelidade dele. Deus é quem organiza cada detalhe, quem escolhe o local, quem decide o momento. A mesa de Davi foi preparada na presença de Saul, de Golias, de exércitos inteiros que o odiavam. E mesmo assim, ele comeu em paz. Essa mesa é símbolo de comunhão. Nos tempos antigos, sentar-se à mesa com alguém era sinal de aliança, confiança e amizade. Deus não apenas te defende diante dos inimigos, Ele se assenta contigo. É como se o Rei do Universo dissesse: eu estou contigo, e o que eu preparei, ninguém pode tirar. Quando Deus prepara a mesa, não há mão humana que possa derrubá-la. A mesa também representa provisão. Mesmo quando tudo parece escasso, o Senhor coloca diante de ti exatamente o que é necessário. Às vezes a mesa é pão e água, mas é o suficiente para a alma. Outras vezes é abundância que transborda para que outros sejam alimentados através de ti. O que importa não é o que está sobre a mesa, mas quem está ao teu lado nela. O banquete não é apenas o alimento, é a presença do Deus que nunca deixa faltar.
E Davi faz questão de ressaltar: na presença dos meus inimigos. Essa é uma das frases mais ousadas das Escrituras, porque nós, humanos, queremos fugir dos inimigos. Queremos distância do confronto, esconderijo da ameaça, mas Deus faz o oposto. Ele te honra na frente deles. Ele não espera que a guerra termine. Ele te faz triunfar no meio dela, porque o propósito de Deus não é apenas te livrar, mas te mostrar como permanecer firme enquanto o mundo te observa. O inimigo espera ver vergonha, mas Deus mostra dignidade. O inimigo espera ver ruína, mas Deus mostra prosperidade. O inimigo espera ver desespero, mas Deus mostra paz. A mesa é a resposta divina à malícia do inferno. Enquanto o diabo planeja escassez, Deus serve fartura. Enquanto ele deseja humilhação, Deus te coroa. Enquanto ele sussurra destruição, Deus derrama óleo sobre tua cabeça. Unges a minha cabeça com óleo. No Antigo Testamento, a unção com óleo era um ato sagrado. O sacerdote ungia o rei, o profeta, ou alguém separado para um propósito divino. O óleo não era apenas perfume, era sinal de escolha. Quando Deus unge, Ele está dizendo: você me pertence, você carrega o meu selo. A unção é o toque visível da graça invisível. Na cultura dos pastores, o óleo também tinha uma função prática. O pastor derramava óleo na cabeça das ovelhas para curar feridas e afastar insetos que tentavam atormentar. É um detalhe simples, mas profundo. Deus unge a tua cabeça porque Ele conhece as feridas que o caminho deixou. Ele cura as marcas que ninguém viu, os pensamentos que te perturbam, os medos que te cercam. A unção é o remédio de Deus para a mente cansada. E quando Ele unge, Ele também protege. O óleo impede que os parasitas se aproximem. Ele cria uma camada que isola e preserva. Assim é a presença de Deus na vida dos seus. Ela não impede o ataque, mas impede que o ataque destrua. O inimigo pode tentar, mas não pode penetrar o que o óleo cobre. A unção é a defesa do espírito. E Davi continua: o meu cálice transborda. Que frase poderosa! O cálice é símbolo da porção, da medida que Deus te dá. Quando o cálice transborda, significa que há mais do que o suficiente. É o retrato da abundância divina, não necessariamente de bens, mas de graça, de alegria, de paz. O transbordar de Deus não cabe em contas bancárias, nem em resultados humanos. É a alegria que persiste mesmo em meio à dor, a fé que permanece mesmo sem respostas, a esperança que renasce todos os dias. Transbordar é viver além do que é natural, é ter o coração cheio de algo que não vem de si mesmo. É quando você olha ao redor e percebe: mesmo sem entender tudo, eu ainda tenho paz. Isso é o transbordar. É a alma que aprendeu a se contentar no muito e no pouco, porque descobriu que o contentamento verdadeiro é Cristo. E há uma ordem no Salmo que não é por acaso. Primeiro Deus prepara a mesa, ou seja, Ele te sustenta no externo. Depois Ele unge a cabeça, Ele te fortalece no interno. Por fim, Ele faz o cálice transbordar, Ele te abençoa no espiritual. O processo é completo: provisão, cura e abundância. Deus não trabalha pela metade. Ele começa alimentando o corpo, depois restaura a mente e, por fim, inunda o espírito. Mas o Salmo não termina com o transbordar. Termina com promessa: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que palavra extraordinária! Davi não diz: espero que a bondade me siga, nem talvez a misericórdia me encontre. Ele afirma com convicção: certamente. Não é dúvida, é certeza. Porque quem tem o Senhor como pastor tem a bondade e a misericórdia como companheiras de jornada. A bondade é o favor de Deus que abre portas, que transforma caminhos, que faz o improvável acontecer.
É o cuidado que te acompanha, mesmo quando você não percebe. Quantas vezes você foi poupado de situações perigosas e nem soube? Quantas vezes Deus te livrou de palavras, decisões e lugares que poderiam te destruir? Essa é a bondade dele, silenciosa, mas constante. A misericórdia, por outro lado, é o amor que te sustenta quando você erra. É o perdão que te alcança quando você falha. É o abraço de Deus dizendo: eu ainda te quero. Bondade e misericórdia, uma te empurra para frente, a outra te impede de cair para trás. A bondade te guia ao propósito, a misericórdia te levanta quando tropeças. Juntas, elas formam um ciclo de graça que te cerca todos os dias. E Davi diz: me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é lindo, porque inverte a lógica humana. Nós passamos a vida tentando correr atrás da bondade de Deus, atrás de bênçãos, de respostas, de milagres. Mas o Salmo diz o contrário: elas é que te seguem. Você não precisa correr, porque o favor de Deus é mais rápido que os teus passos. Onde quer que você vá, a bondade e a misericórdia já estão te esperando. E quando ele encerra dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias, é como se dissesse: eu sei onde termina esse caminho. O Salmo 23 começa com pastos e termina com casa. A jornada da ovelha é completa. Ela sai do campo e termina na presença do pastor. Casa aqui não é apenas templo físico, mas o lugar da presença. É o estado de comunhão eterna com Deus, onde nada falta, nada ameaça, nada separa. Habitar na casa do Senhor é viver em intimidade constante. É fazer da presença de Deus o endereço do coração. É acordar e saber que Ele está ali, dormir e saber que continua cuidando. É compreender que, mesmo quando tudo muda, Ele permanece o mesmo. Longos dias não é apenas uma questão de tempo, mas de eternidade. É a vida que não termina, a comunhão que não se quebra, a paz que não acaba. O Salmo 23, do início ao fim, é o retrato da caminhada do crente. Começa com necessidade, passa por direção, atravessa o vale e termina em celebração. É a biografia da alma que foi cuidada, corrigida, sustentada e finalmente coroada. É por isso que o texto não fala sobre a ausência de problemas, mas sobre a presença constante de Deus em todas as fases da vida. E de todas as imagens que Davi usa, talvez a mais poderosa seja essa da mesa, porque mesa é lugar de relacionamento. Deus não te abençoa à distância, Ele se senta contigo. Ele não apenas te alimenta, Ele te faz companhia. Ele não é o Deus que apenas dá, é o Deus que permanece. Quando o inimigo espera que você se desespere, Deus te convida a sentar, respirar e comer em paz. Ele te lembra: eu ainda controlo tudo. Essa mesa preparada é o símbolo da soberania divina. Deus não precisa se explicar aos teus inimigos. Ele não precisa justificar o que faz. Ele apenas prepara. E quem tem olhos espirituais percebe: onde o homem vê guerra, Deus vê oportunidade de revelar sua glória. A mesa é o altar da confiança, o cenário da vitória que vem sem alarde. A mesa que Deus prepara não é apenas um símbolo de vitória, é um convite à confiança, porque só se senta à mesa quem crê que está seguro. E o fato de o Senhor preparar uma mesa na presença dos inimigos mostra que o poder dele é maior do que o ambiente. Ele não muda o cenário, muda a atmosfera. Ele não retira o perigo, coloca paz dentro dele. O inimigo pode continuar à volta, mas o coração está em descanso, porque o rei está servindo o banquete. É preciso coragem espiritual para sentar-se à mesa enquanto há guerra em volta. É preciso fé para comer em paz quando há flechas no ar. Mas é justamente aí que a graça se manifesta, quando a alma confia no Deus que prepara o sustento mesmo diante da ameaça. Essa mesa é o altar da confiança, o espaço da fé madura, o ponto de encontro entre a fraqueza humana e a fidelidade divina.
Há algo profundamente belo na forma como Deus trabalha. Ele não responde à altura dos inimigos, responde à altura do amor. Ele não revida, ele honra. Ele não disputa, ele convida. Enquanto o mundo briga por posição, Deus arruma a mesa. E quem aprende a comer nessa mesa nunca mais se alimenta da ansiedade. O coração passa a ter outro ritmo, outro sabor, outro foco. Unges a minha cabeça com óleo. Essa unção é o selo da escolha divina. É a declaração silenciosa de que Deus te viu, te separou e te marcou. A unção é o lembrete de que não é a força que te sustenta, mas o propósito. O óleo desce sobre a cabeça, escorre pelos ombros, toca o coração e muda tudo. Porque quem é ungido não é guiado por emoção, mas por missão. Davi conhecia o poder do óleo. Ele foi ungido ainda menino, esquecido pelos irmãos, invisível aos olhos do pai. Mas Deus o viu, e aquele óleo que Samuel derramou sobre sua cabeça o acompanhou por toda a vida. Foi o sinal de que, mesmo em meio ao anonimato, havia um propósito sendo preparado. Assim também é contigo. Talvez poucos te enxerguem, talvez o reconhecimento ainda não tenha vindo, mas Deus já te ungiu. O óleo da escolha já está sobre ti. E o óleo traz 3 promessas: cura, proteção e direção. Cura das feridas que o caminho causa, proteção contra as forças que tentam te paralisar e direção para seguir na vontade do Pai. É esse óleo que te capacita a enfrentar a guerra sem perder a doçura. É esse óleo que te faz continuar mesmo quando o coração sangra. E é esse óleo que te lembra que o chamado é maior que a ferida. Quando Deus unge, Ele te coloca em posição de autoridade espiritual. Mas é uma autoridade diferente da que o mundo conhece. É a autoridade da serenidade. É a força de quem não precisa provar nada. É o poder de quem se ajoelha. É a grandeza de quem perdoa. Porque o óleo não te torna arrogante, te torna manso. Ele não te dá trono, te dá propósito. Meu cálice transborda. O transbordar é o sinal de que Deus não trabalha na medida da tua expectativa, mas na medida da sua generosidade. Ele não derrama o suficiente, Ele derrama o demais. E o demais de Deus não é desperdício, é abundância. É o amor que não sabe ser contido, é a graça que não cabe no recipiente humano. Mas perceba, o transbordar só vem depois da unção. Primeiro, Deus cura, depois Ele transborda. O transbordar sem unção é vaidade. A unção sem transbordar é incompleta. Por isso, Ele primeiro trabalha dentro, para depois manifestar fora. É a sequência divina: mesa, óleo, cálice, sustento, marca, abundância. E o cálice que transborda é mais do que provisão, é testemunho. É quando a tua vida se torna fonte para outros. Deus te abençoa tanto que a bênção escorre e alcança quem está perto. É o tipo de abundância que não acumula, mas reparte. É a paz que contagia, a fé que inspira, a gratidão que ensina. O transbordar é a resposta do céu para o coração que aprendeu a confiar no vale e a descansar na mesa. Mas o Salmo ainda reserva o fechamento mais terno e profundo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é uma das maiores declarações de fé que alguém pode fazer. Porque Davi não está apenas descrevendo o que já viveu, está profetizando o que ainda viverá. Ele não está olhando para trás, está olhando para frente e ainda assim consegue enxergar bondade. Bondade fala dos gestos de amor que Deus faz sem alarde. É o favor que chega antes da oração. É o livramento que você nem soube que precisou. É a porta que se abre sem barulho. É o perigo que se desvia do teu caminho sem que percebas. A bondade é a mão invisível que ajusta os detalhes. É o cuidado que não aparece, mas sustenta tudo. Misericórdia é o amor que te perdoa e insiste em te amar.
É a paciência divina que não se esgota mesmo quando você tropeça pelas mesmas pedras. É o olhar que não se desvia, o abraço que não se afasta. A misericórdia é o amor que se recusa a desistir. Quando Davi diz que ela o seguirá, está dizendo, mesmo quando eu falhar, o amor de Deus vai me alcançar. E note o verbo, me seguirão. No original, essa expressão carrega o sentido de perseguir intensamente. Ou seja, a bondade e a misericórdia não apenas caminham ao lado, elas te perseguem. É o amor de Deus correndo atrás de ti, não te deixando fugir da graça. Mesmo quando você tenta se afastar, elas te encontram. Mesmo quando você acha que não merece, elas te alcançam. Todos os dias da minha vida. Não é de vez em quando, não é nos bons momentos, é todos os dias. Os bons, os maus, os normais, os imprevisíveis. Deus não tem pausas na fidelidade. A bondade e a misericórdia dele não tiram férias. Elas te acompanham no dia da vitória e no dia do fracasso, no riso e na lágrima, no palco e no deserto. E então vem o fechamento. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o ponto final da jornada da ovelha. Ela começou perdida, foi guiada, passou pelo vale, encontrou a mesa, foi ungida e agora descansa em casa. É o ciclo completo da comunhão. Davi termina o salmo olhando para a eternidade. Ele sabe que o pastor que o guiou na terra o guiará também na glória. Habitar na casa do Senhor é mais do que frequentar um templo. É viver em intimidade. É fazer da presença de Deus o lar do coração. É saber que onde quer que esteja, há um lugar de refúgio dentro dele. É o estado da alma que aprendeu a morar no amor de Deus. E longos dias aqui não se limitam à vida terrena, apontam para a eternidade. É a promessa de que o relacionamento com o pastor não termina com a morte, apenas muda de endereço. O Salmo 23 começa com um pastor e termina com uma casa. É o resumo da história de quem anda com Deus. O caminho pode ter vales, sombras, inimigos, mas termina em paz, porque quem anda com o pastor sempre chega em casa. Davi, ao encerrar essas palavras, não está se gabando de vitórias, mas celebrando fidelidade. Ele sabe que não foi o mais forte, nem o mais sábio, nem o mais justo. Foi apenas o mais cuidado. E é isso que transforma o coração. Perceber que tudo o que temos é resultado do cuidado de um Deus que nunca nos deixou. Quando o salmista fala de bondade e misericórdia, ele está descrevendo o próprio caráter de Deus. A bondade é o que ele faz. A misericórdia é quem ele é. E ambas caminham contigo, não como visitantes, mas como acompanhantes fiéis. Elas te cercam, te envolvem, te sustentam. E se o salmo termina com habitarei, é porque todo o resto foi um ensaio para esse momento. Deus te conduz, te corrige, te alimenta, te unge e finalmente te acolhe. Ele te ensina a descansar nos pastos, a confiar no vale, a se alegrar na mesa e a permanecer na presença. O fim é o começo da eternidade. Há algo grandioso nesse habitarei. Não é um verbo de passagem, é de permanência. Não é uma visita à presença de Deus, é uma morada. Davi está dizendo, eu não quero apenas conhecer o Senhor, quero viver onde Ele está. Essa é a verdadeira vitória. Não o que se conquista fora, mas o que se encontra dentro. E essa é também a mensagem do Salmo 23 para quem acorda em meio à luta. Há um pastor que prepara mesas, derrama óleo, faz o cálice transbordar, te cerca com amor e, no fim, te leva para casa. Nada é em vão. Cada passo, cada lágrima, cada oração é parte da condução divina. Os inimigos podem zombar, as sombras podem assustar, o caminho pode cansar, mas o pastor continua preparando, ungindo, transbordando e guiando. Ele não se distrai, não se atrasa, não se engana. Ele é fiel até o fim.
E quando esse fim chegar, quando o dia se encerrar e o último suspiro for dado, a alma que aprendeu a seguir o pastor ouvirá novamente sua voz. Vem, entra, a mesa já está posta, a casa é tua. E aí, toda guerra cessará, toda lágrima será enxugada e o cálice transbordará para sempre. Esse é o destino de quem caminha com o Senhor. Não um caminho sem dor, mas um final de glória. Porque a bondade e a misericórdia não apenas te seguem nesta vida, elas te conduzem à vida eterna. E assim o Salmo 23 se fecha como começou, com o pastor no centro, com o cuidado dele preenchendo tudo e com a certeza de que em cada amanhecer ele continua o mesmo, fiel, presente e bom. Que essa mensagem alcance o coração de quem lê, lembrando que o Deus do Salmo 23 ainda prepara mesas, ainda unge, ainda faz transbordar e ainda conduz. E que, enquanto a vida durar, a alma possa repetir com paz e convicção: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se esta palavra chegou até você, é porque Deus queria te lembrar. Ele é o teu pastor. Ele não se esqueceu de ti. Talvez o teu vale esteja escuro, mas a presença dele é a luz que te guia. Talvez o teu dia comece com incertezas, mas há um banquete preparado no meio das tuas batalhas. Hoje, o Salmo 23 não é apenas um texto, é um abraço do céu para a tua alma. Se essa mensagem te trouxe paz, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda guia, ainda consola, ainda prepara mesas no deserto. Você pode ser o canal de restauração para alguém que amanheceu sem esperança. Comente amém aqui abaixo e declare: o Senhor é o meu pastor. Agora, clique no vídeo que aparece na tela e continue nessa jornada de fé e confiança.